Olá, eu sou Felipe Recondo, diretor de conteúdo do Jota, e estou aqui com Breno Bahia, professor da Universidade Federal do Pará, para a nova entrevista da série A Disputa pela Constituição, os desafios de ensinar direito constitucional no Brasil polarizado. Breno, eu te chamei para essa conversa porque tenho ouvido vários colegas seus sobre esse desafio de hoje. Eu repito aqui na introdução dessa série que quando eu li no New York Times uma matéria sobre as dificuldades dos professores lá nos Estados Unidos de darem aula de direito constitucional, vários de vocês, meus amigos e colegas pesquisadores de Supremo, eu não sou professor, mas fico aqui olhando o Supremo, me mandaram mensagem dizendo: olha, aqui está a mesma coisa, se não pior. E eu queria ouvir a sua realidade aí dando aula na Universidade Federal do Pará sobre como está sendo dar aula de direito constitucional nesse período. E quando eu falo nesse período, não é um período estanque, não é um período de 5, 4, 3 anos, é um período mais longo. Queria ouvir sua experiência de sala de aula, como é que tem sido lidar com o ensino do direito constitucional nesse cenário. Olá, Felipe, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas, todos os telespectadores. Felipe, muito obrigado pelo convite, é sempre uma alegria participar aqui das Eu que tuas agradeço, entrevistas, das eu que atividades agradeço. aqui do Jota. E, bem, Felipe, vamos lá. Eu acho que há alguns pontos dentro dessa tua pergunta que tu me fizeste. E se tu me permitires, eu vou começar a resposta por uma discussão a respeito, é, talvez mais a respeito da metodologia do ensino do direito constitucional, para, no Uhum, segundo momento, falar um pouco mais sobre como a polarização política tem se apresentado hoje em sala de aula. Então, uhum, eu penso que, atualmente, uma das nossas principais dificuldades, eu estou falando, claro, da minha experiência aqui, é, vai mais no sentido de pensar sobre qual é o local e a posição de um professor de direito constitucional em razão de uma profusão de decisões do Supremo Tribunal Federal e de uma dogmática constitucional que tem desenvolvido trabalhos mais no sentido de descrever essas decisões, em razão, talvez, do tempo, em razão das preocupações dessa dogmática com a venda de materiais para concursos públicos, mas isso tem sim. criado para nós uma certa dificuldade em saber se nós somos é, pessoas que apenas descrevem jurisprudência, portanto, pegando ementas e em sala de aula, indicando para os alunos quais foram as decisões do Supremo em uma determinada matéria, sem discutir, por exemplo, os seus fundamentos, sem discutir de forma aprofundada a coerência das razões, ou se nós seremos, ou se nós somos, melhor dizendo, pesquisadores que problematizam esses casos, tentam estabelecer é, é, ligações entre os precedentes do Supremo, destacando suas eventuais inconsistências, as suas eventuais convergências. E essa dificuldade, penso eu, na construção de uma dogmática constitucional consistente, ela se reflete também nos livros didáticos. Então, boa parte deles tem se voltado agora de forma mais pouco envergonhada a preparar pessoas para a resolução de provas em concursos públicos. Isso faz com que a maior preocupação seja realmente compilar decisões, compilar alterações constitucionais, compilar alterações legislativas, e não necessariamente explicá-las, problematizá-las. E no caso da discussão teórica, ela se limita a, a inventariar todas as eventuais teses ou conceitos do momento no campo do direito constitucional, tais como constitucionalismo abusivo, emendas constitucionais inconstitucionais, atualmente a discussão sobre democracia militante, etc. Então, não há necessariamente a construção de uma dogmática constitucional robusta, não que, claro, deixa eu abrir só um parênteses, não que não existam colegas que estejam tentando desenvolver esse tipo de trabalho. Então, estou falando no campo de
do campo do senso comum da construção da dogmática jurídica. Mas desses autores mais vendidos, etc., os mais com mais impacto, essa tem sido a tônica. E querendo ou não, essa minha preocupação, ela também tem a ver com o período que nós estamos vivenciando, porque sem o desenvolvimento, penso eu, de uma dogmática robusta, consistente, que se preocupe com o desenvolvimento de conceitos, ou mesmo com o constrangimento epistemológico da corte, fica muito mais difícil para nós desenvolvermos uma crítica mais assertiva às decisões da corte que eventualmente possam parecer contraditórias, que possam parecer questionáveis, uma vez que quando nós recorremos a um desses livros, a discussão sobre, por exemplo, separação de poderes, se limita a descrições acontextuais de Montesquieu, Locke, etc., e logo em seguida de uma compilação de decisões do Supremo nas quais a Corte mencionou, entre aspas, separação de poderes, nós não temos ferramentas epistemológicas para constranger a Corte caso ela desenvolva, sei lá, uma tese mirabolante que levante suspeitas a respeito de sua pertinência em relação ao texto constitucional. Então, penso, Felipe, em um primeiro momento, que essa talvez seja um dos nossos principais problemas. Eu acho que nós precisamos recuperar a tarefa de desenvolver uma dogmática constitucional consistente que apresente não apenas para os operadores do direito, mas até para as pessoas que não estão no campo, trabalhos científicos robustos que demonstrem, apontem os erros, os acertos da Corte e que tentem construir uma interpretação coerente do sistema constitucional e de seus princípios. Agora, Breno, dentro de sala de aula, quando esse é o pensamento, sei das suas pesquisas, inclusive, nesse sentido, todas as críticas que você faz são nesse sentido, né? A gente já, inclusive, discutiu no Sem Precedentes aqui exatamente decisões da Corte nessa problemática, né? Mas eu te pergunto o seguinte, os teus alunos, quando chegam na sala, qual é o perfil, e é claro que é sempre heterogêneo, né? Uma sala de aula é sempre heterogênea, mas quando você tenta implementar esse tipo de pensamento, né, crítico em relação às decisões do Supremo, que tipo de reação você percebe? Legal. E aí também, aproveitando a pergunta, eu já posso aproveitar essa deixa para pontuar aquela segunda questão que eu acho que é o problema, que é como talvez essas divisões políticas e a polarização política tenham se apresentado em sala de aula. Então, vamos lá. Como eu geralmente trabalho essas questões em sala de aula? Eu acho que a minha primeira abordagem é não necessariamente denunciar esses trabalhos dogmáticos, especialmente representados nas figuras dos cursos e manuais, mas eu evito passar para os meus alunos dos cursos de Direito Constitucional indicações desses manuais e cursos mais vendidos, que circulam mais. O que, claro, me dá muito mais trabalho, porque isso faz com que a cada sessão eu precise indicar artigos, textos que aprofundem determinada temática, e em sala de aula, no momento da exposição de determinados tópicos, tais como, por exemplo, teoria da Constituição, apenas para ficar no mais amplo, em vez de, por exemplo, trabalhar conceitos que são desenvolvidos nesses trabalhos que dialogam muito pouco com a nossa realidade, tais como, só apenas para exemplificar o que eu estou comentando, a distinção entre constituições sintéticas e constituições analíticas. Então, a Constituição americana é sintética, tem, sei lá, Sim. 7 artigos, a Constituição brasileira é analítica porque tem mais de 300. Então, em vez de trazer esse debate, em vez de discutir esses conceitos que dizem muito pouco a respeito de como pensar o nosso fenômeno constitucional, eu procuro trabalhar textos que problematizem o sentido de uma teoria constitucional no Brasil. Então, textos que discutem a história da formulação do processo constituinte, textos que apontam
especialmente de sociologia jurídica, como as disputas interpretativas da Constituição, elas se apresentaram logo após a sua promulgação, textos que apontam como havia um conjunto de atores políticos e, portanto, também de intelectuais jurídicos que denunciavam, ou melhor dizendo, questionavam o sucesso de 88, de um lado, e do outro campo, um outro conjunto de teóricos que buscava dar concretização e efetividade às normas constitucionais por meio, desculpa, de uma aposta no judiciário como esse propulsor das transformações constitucionais. Então, eu sei que dá mais trabalho desenvolver esse tipo de aula, exige muito mais preparação por parte do professor, mas eu penso que o saldo final tem sido bastante positivo, Recondo. Então, essa é a forma com que eu tenho lidado com essas questões. E, por exemplo, isso na disciplina Teoria da Constituição. Em outras disciplinas um pouco mais práticas, tais como controle de constitucionalidade e direitos fundamentais, porque aqui na UFPA, desculpa, só para te explicar, nós temos 4 semestres de direito constitucional. Teoria da Constituição São os primeiros? Nos primeiros. Tá. Teoria da Constituição no primeiro semestre, direitos fundamentais no segundo, no terceiro, organização do Estado, e no quarto, controle de constitucionalidade. Eu geralmente ministro teoria da Constituição, direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. E nessas disciplinas, direitos fundamentais e controle de constitucionalidade, aí eu já parto, claro, de uma problematização por meio de textos referenciais da área, mas discuto muito casos. Então, eu levo para os alunos os acórdãos do Supremo, para nós lermos, pelo menos, a argumentação desenvolvida pelos relatores de casos paradigmáticos. Então, a DIN 3510, no caso de pesquisa Sermas-Tronco, ou, no caso de controle de constitucionalidade, as decisões do Moreira Alves sobre a construção do controle concentrado, porque aí, quando isso, claro, também tem mais a ver com a forma como eu encaro a forma de pensar o direito constitucional. Eu penso que a minha tarefa, muito mais do que fazer com que os alunos vejam em mim um repositório de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é tentar estimular neles uma compreensão sobre a determinada temática, seja direitos fundamentais, teoria da Constituição ou controle de constitucionalidade, para que daí eles possam desenvolver as suas próprias interpretações e críticas às decisões mais recentes da Corte, à luz da forma como essas problemáticas foram construídas na própria Corte e no campo da dogmática um pouco mais crítica. E é claro, né, Breno, que nós estamos falando de quarto semestre. Talvez o desafio lá para o 8º semestre você teria de lidar com alunos que já estão pensando em concurso público, né? E aí eles estão realmente olhando para repositório. Mas no 4º semestre você ainda está pegando alunos que estão em plena formação, né? E isso te dá um pouco de gordura e de espaço para trabalhar isso na cabeça deles, né? Muito, Felipe. E por isso que eu acho que a minha experiência aqui no Pará, ela talvez seja um pouco particular em relação aos outros colegas, porque quando a gente discute alguns temas mais sensíveis no campo do direito constitucional, especialmente na área dos direitos fundamentais, quando a gente discute, por exemplo, teses como casamento igualitário, antecipação de par de fetos anencéfalos, eu percebo, e aí, novamente, e eu acho que esse dado que tu pontuaste é importante. Aqui eu estou falando de alunos de segundo semestre, então, geralmente, são pessoas que ingressam na universidade muito jovens, ainda estão se ambientando ao ambiente, à universidade, e fica realmente um pouco mais fácil desenvolver certas teses e suscitar nesses alunos a curiosidade e estimulá-los ao pensamento mais crítico. Então, a resistência, por exemplo, talvez, de pessoas que discordem do posicionamento do Supremo, de determinadas interpretações, ou que tenham uma visão que se alia às críticas que têm sido feitas, por exemplo, à atuação do ministro Alexandre de Moraes, apenas
para ficar num ponto, elas são realmente muito menores. Eu sei que elas existem, mas elas partem de um grupo muito pequeno de alunos. Mas isso verbalizado, Breno? Isso verbalizado para você? Assim, já houve a verbalização em pelo menos 2 momentos, mas eu confesso a ti, Felipe, que foram verbalizações e contestações não tão diretas e confrontacionais. Não, claro, eu digo inclusive de apreensão de alguns conceitos e algumas interpretações, seja sobre Constituição, algumas interpretações, inclusive minoritárias, né, sobre Constituição, alguns artigos específicos. Por exemplo, né, um que a gente teve nos últimos anos sobre Forças Armadas, uso das Forças Armadas e também direitos fundamentais, mas eu digo nesse sentido, se há uma posição, alguns alunos teus já chegam com posições muito arraigadas em relação a isso. Olha, Felipe, eu estaria sendo leviano se eu te dissesse que eu encontro uma contestação muito veemente às discussões que são feitas em sala de aula. E aí, claro, talvez a gente possa pensar aqui no próprio perfil Claro, do aluno, né? socioeconômico dos discentes da Universidade Uhum. Federal do Pará. Então, em razão da necessária e bem-vinda políticas de cotas, nós temos mais de 50, quase 60% atualmente do nosso alunado composto por pessoas que são oriundas de escolas públicas, e isso impactou bastante, sabe, Felipe, a forma como a Faculdade de Direito da UFPA ela se apresenta. Então, anteriormente, e aí tu vai entender onde eu quero chegar. Anteriormente, quando eu fiz, infelizmente, a Universidade Federal do Pará, Que há ano? quase 20 anos atrás, eu entrei, Aham. estamos em 24, eu entrei há quase 20 anos atrás, eu entrei em 2025, ou 2005. Uhum. É, a universidade, a faculdade era composta majoritariamente por filhos e filhas da elite judiciária paraense. Então, havia Sim. muitas pessoas que eram filhos de desembargador, de grandes advogados, etc. E isso era visível, por exemplo, no pátio do estacionamento da faculdade. Era cheio de carros de última geração, carros importados, etc. Hoje, essas pessoas migraram para uma instituição de ensino superior privada, aqui na região. E pelo que eu sei, pelas discussões que tenho com colegas, essa perspectiva, talvez, essas interpretações que nós estamos discutindo aqui, que talvez apresentasse um pouco mais de resistência a esses elementos que tu estás propondo, talvez elas tenham se deslocado para outros campos, porque na Universidade Federal do Pará, hoje, eu te confesso que eu não percebo isso em uma quantidade significativa e expressiva dos nossos alunos. É claro, como eu te falei, eu sei que há pequenos grupos de, sei lá, 2, 3 alunos por sala, que discordam da posição, das interpretações que nós estamos propondo, mas essas divergências, elas não chegam a, a se apresentar como confrontações em sala de aula, ou questionamentos, ou apresentação de interpretações alternativas. Mas, Breno, deixa eu te fazer essa outra provocação, porque até quando a gente fala de polarização, a gente não fala simplesmente de polarização político-partidária ou simplesmente uma polarização ideológica em torno de política em geral, né? A gente fala também de críticas ao Supremo Tribunal Federal e algumas das suas decisões pelo mérito das decisões, né? Então, nós estamos falando também de questões religiosas, de questões familiares, de questão de formação e tal. E a gente viu ao longo dos anos, né, das últimas 2 décadas, um Supremo caminhando em algumas decisões mais progressistas, e eu imagino, e também mais recentemente, um Supremo mais próximo da política.
Então, a minha dúvida também é se os teus alunos não chegam às tuas aulas, não apenas por conta de polarização política, não, mas eu digo de já uma percepção de que o Supremo é simplesmente político, ou que o Supremo errou em determinada questão, quando talvez o seu esforço, por tudo que você está me descrevendo aqui, é mostrar para as pessoas que elas deveriam olhar os argumentos e saber se esses argumentos podem chegar a tal conclusão. Então, a minha Exato. pergunta é se os teus alunos não chegam já com muita certeza também sobre essas questões, porque eu ainda sou de um tempo de cobertura do Supremo, em que o tribunal tinha 7 setoristas, 7 repórteres. Hoje são mais de, sei lá, 50, 60 credenciados. Então, a quantidade de discussões em torno do Supremo aumentou exponencialmente. Então, por isso a minha pergunta, se os teus alunos já chegam para você com um certo desafio, não nesse sentido de confrontação, mas um desafio de você dar um passo atrás junto com eles e falar, bom, tudo bem, você tem a sua opinião sobre esse assunto, mas vamos discutir aqui o argumento. Essa é a minha pergunta para você, se os teus alunos já não chegam com muita certeza sobre, por exemplo, Supremo e sobre alguns ministros do tribunal. Sim, sim. Aí eu confesso a ti, concordo contigo, que eu acho que em razão da própria forma também como nós desenvolvemos a disciplina, e por conta dessa maior exposição da corte, eu sinto que esse viés político do Supremo ele tem se acentuado, ele fica realmente mais saliente, e querendo ou não, as nossas discussões estimulam essa percepção da corte, né? Ou seja, a de que há elementos e fatores políticos que influenciam a decisão da corte e que, é claro, nós, enquanto juristas, precisamos tomar conhecimento desses fatores, ou pelo menos entender como eles operam, para nós, posteriormente, observarmos como esse contexto político que gerou uma determinada decisão ele se reflete nas justificativas apresentadas pela corte. Exatamente. Então, eu concordo contigo. Eu acho que ele já vem com essa certeza de que é possível identificar perfis de ministros e de alguma forma, eu faço a minha culpa, talvez eu também estimule esse tipo de compreensão da corte, seja sentindo a corte em ministros mais progressistas, ministros mais conservadores, ministros que possuem uma vertente mais próxima aos direitos sociais dos trabalhadores, ministros que têm uma vertente mais crítica, ou que questiona mais esses direitos, e de uma corte que está, assim, agora, umbilicalmente ligada à conjuntura política do país. Então, sim, eu acho que a gente discute e há essa politização da jurisprudência constitucional em sala de aula. Então, eu concordo contigo. As discussões, elas giram em torno não apenas do desenvolvimento dos argumentos, mas também da nossa ciência, da nossa consciência de que a corte ela é um ator político relevante e ela desempenha uma função bastante ativa no processo de equilíbrio das forças políticas no país. E aí, como é que você lida Não com sei se é essa... bem isso. É isso Eu não mesmo, sei se é Breno, bem. e eu queria saber como é que você lida com isso, porque são essas posições arraigadas que eu digo, aquelas posições, até voltando um pouco, Breno, até quando a gente fala de polarização, muita gente pensa num conflito Bolsonaro e Lula, né, mas ele é muito maior do que isso, né, ele envolve costumes, e eu mesmo, ainda em sala de aula, vi pessoas defendendo posições em relação a decisões do Supremo absolutamente defensáveis no argumento, a favor ou contra, união homoafetiva, tem bons argumentos para lado a lado em torno e na crítica à decisão do Supremo. Mas eu fico imaginando como é que você tem que lidar com alunos que chegam já com essa massa crítica em relação ao tribunal, coisa que a gente não tinha, né? Você Sim. que certamente quando chegou para fazer aula, você não tinha uma massa crítica em relação ao Supremo, e olha que você já pegou o Supremo de 2005, né? Aí eu fico imaginando a tua tarefa de lidar com eles e
entrevistando, por exemplo, o Diego Werneck, ele falou, hoje eu preciso que os meus alunos tenham um pouquinho mais de idealismo, de olhar o Supremo não simplesmente como um ator político, mas também com um argumento técnico. Então, é um pouco isso, né, do que você tem que viver também, né? Você mencionou, né, os nossos estudos, inclusive de Supremo nos últimos 20 anos, têm sido sobre essas decisões políticas e tal. Mas como é que você dá esse passo atrás com os teus alunos? Excelente pergunta, desculpa, Felipe, porque eu confesso a ti que quando nós discutimos em sala de aula, especialmente quando o assunto é controle de constitucionalidade, e geralmente aquele questionamento dos alunos surge a respeito dos limites da atuação do Poder Judiciário, né, surge. E aí, claro, se nós estamos falando de uma democracia constitucional de natureza liberal, como a nossa, é compreensível crer que há limites para a atuação de um órgão político. Essa é a ideia básica do constitucionalismo, né? Claro, claro. O estabelecimento de limites para a atuação dos poderes políticos. Ocorre que, e aí eu também brinco com os meus alunos em sala, Felipe, que é assim, eu tenho também a grande vantagem de ser professor, então eu tenho condições de sempre colocar mais dúvidas do que de oferecer respostas concretas. E dos questionamentos que eu coloco, que eu levanto, e para o qual, esse questionamento que eu levanto, mas para o qual eu realmente não tenho uma resposta, é exatamente esse. Qual é o papel de um tribunal como o Supremo dentro de uma democracia constitucional liberal que garante a essa corte um poder praticamente ilimitado? Eu sei que essa também é uma preocupação que tu compartilhas, né? Eu acompanho as tuas produções, eu acompanho o podcast que tu tens desenvolvido, e essa eu sei que é uma dúvida e um questionamento que te persegue, e eu te confesso que eu não sei a resposta. Então, eu tenho algumas hipóteses, sabe, Felipe? Então, quando a gente pensa na teoria política clássica, que desenvolve as teses sobre separação de poderes, o poder judiciário não está presente. Ele está ausente. Então, Locke, Montesquieu, Rousseau, quando discutem, problematizam as suas teses a respeito de separação de poderes, o judiciário não está lá. E a ciência política nacional, quando desenvolve sua interpretação básica a respeito do funcionamento do sistema político, no conceito síntese de presidencialismo de coalizão, o judiciário não está nessa equação, é só executivo e legislativo. Exatamente. Então, como essa proeminência da corte ela se desenvolve há uns 20, 25 anos, e aqui um ponto, né? Eu não estou dizendo que ela não agia de forma política antes, também leia os teus livros, né? Então, assim, não é como se essa atuação política não estivesse presente, mas talvez de forma tão proeminente assim, apenas para fins didáticos da nossa conversa, esse é um fenômeno de 20, 25 anos. Então, há uma dificuldade, não apenas da nossa construção constitucional, da própria teoria política, mas também da ciência política, de entender o papel dessa corte nesse contexto. Então, por exemplo, essa é a razão pela qual, eu volto a um ponto que tu mencionaste sobre a forma como a gente discute em sala de aula, essa é a razão pela qual a minha preocupação sempre é muito mais em tentar buscar, questionar a coerência, a robustez ou não de um determinado argumento da corte, do que questionar de forma a priori se o Supremo poderia ou não fazer ou tomar certa atitude. Então, vou pegar apenas um caso exemplificativo. Criminalização da homofobia. Então, inicialmente, em vez de dizer, essa é uma clara violação à separação de poderes, o Supremo não poderia ter feito isso. Não competia ao Supremo fazer essa interpretação extensiva da lei do racismo.
Eu acho uma resposta muito mais complexa de te oferecer, né? Porque se essa é uma corte que tem, é, sabe, no seu arsenal, mandado de junção, adim por omissão, uma Constituição que tem o artigo 3º como um dos objetivos da República, fica muito difícil, sabe? Pelo menos é a forma como eu percebo, desenvolver uma resposta muito forte e consistente no sentido de dizer que, nesse caso, o Supremo está indo além das suas competências constitucionalmente estabelecidas. Eu tenho dificuldade. Para mim é um pouco mais fácil ir na fundamentação. Qual é a justificativa que o Celso de Mello utilizou para desenvolver a argumentação de que era necessário criar uma lei para a proteção desse grupo em situação de vulnerabilidade? Qual é a justificativa que eles utilizam para aplicar a lei do racismo? E nesses campos, assim, até, claro, que a gente consiga, desculpa, desenvolver uma construção dogmática e teórica mais robusta. Porque, Pois é, e mas e os aí, teus alunos, como é que eles saem disso? Até porque eu vou te dizer, nesse caso, inclusive, da criminalização da homofobia, eu lembro que eu fui lançar um dos livros aqui em Brasília, e o ministro Gilmar foi. Era um livro exatamente sobre os votos do Celso de Mello, né? E ele foi explicar esse julgamento, né? Esse voto do ministro Celso de Mello estava nessa lista que nós fizemos. E aí a justificativa para os votos, sabe qual foi, Breno? Todo mundo questionando, né? Assim, pode criar um tipo penal dessa forma, pelo Supremo, sem lei, etc. E o ministro Gilmar falou: o ministro Celso nos ganhou pelo cansaço. E como é que você explica isso para os seus alunos? Mas, enfim, quando você explica tudo isso para os seus alunos, isso suscita mais dúvidas do que respostas. Como sim, é que eles saem disso? Como é que eles saem olhando tanto direito constitucional como a aplicação do direito constitucional e a interpretação da Constituição pelo Supremo? E nesses casos, inclusive, nesses casos divisivos, né? Você falou de criminalização da homofobia, mas já falamos aqui de aborto de feto anencefálico, união homoafetiva. Como é que eles saem diante dessas decisões e desses limites, ou falta de limites? nossa, Felipe, essa é uma questão muito Porque a gente não sabe que. interessante. A minha dúvida é como é que o aluno está saindo disso, porque você suscita essas dúvidas para as quais você não tem resposta, Não tem. a gente está procurando resposta todo santo dia. E aí eu fico imaginando para o teu aluno, né? Tudo que você descreve aqui, Brena, que você está tentando dar para o aluno uma caixa de ferramentas para ele formar sua própria convicção em relação a essas decisões e essas discussões. Mas você acha que está sendo consistente esse movimento? É, eu acho que é um pouco difícil também de te responder a essa pergunta, Felipe. Eu te peço desculpas por isso, porque eu posso. Porque, assim, tem talvez duas formas de responder a essa pergunta, porque de um universo de 45 alunos que frequentam as nossas aulas, e eu já te adianto que é muito difícil eu extrair uma resposta mais fechada a respeito da percepção desses alunos sobre aquilo que foi discutido em sala de Claro, aula. É claro que eu claro. tenho uma resposta mais imediata por meio das avaliações que eles me apresentam. Então, Exato. nesse caso, eu te confesso que eu consigo perceber, claro, no desenvolvimento da argumentação deles, que eles entenderam os problemas, identificaram as dificuldades e que eles sabem, e eu também comento isso em sala, isso também tem a ver com a forma com que eu encaro o direito. Eu penso, Felipe, que uma das minhas principais preocupações e tarefas enquanto docente, muito mais do que fazer com que eles decorem o texto da Constituição, até por artifícios mnemônicos, sabe, tipo musiquinha para decorar as competências da União, eu particularmente não faço isso, mas tentar desenvolver neles não apenas o pensamento crítico, mas uma perspectiva que os faça desenvolver uma competência para a solução de problemas concretos de forma original e inventiva. Porque, na minha percepção, é isso que os fará bons juristas. Ou seja,
a capacidade de eles desenvolverem interpretações originais da própria Constituição e da construção do ordenamento jurídico como um todo. Porque eu sempre brinco com eles, ora, a Constituição, eu espero que isso não aconteça, mas a Constituição pode, sei lá, ser revogada amanhã, outra pode vir, claro, é um exemplo absurdo, mas... e vocês precisam sair dessas disciplinas com algum conhecimento que extrapole a compreensão do texto legal, do texto constitucional. De um lado. Agora, eu tenho, como te dizer, de forma um pouco mais certa, ou com um pouco mais de certeza, dos alunos e alunas que me acompanham nos meus grupos de pesquisa. Então, eu percebo que são pessoas que compreendem essa perspectiva mais política do Supremo, e a partir das nossas preocupações, há uma preocupação em tentar trazer de volta o que é jurídico para essas discussões. Porque, e aí, Felipe, eu vou, se tu me permitires, expor um pouco mais da minha angústia, essa angústia Claro. que eu coloquei no início da nossa conversa, que é mais ou menos a seguinte, eu vou colocar até em tom um pouco jocoso. Meu receio é que os cientistas políticos percebam o filão, que é o estudo do direito constitucional, porque as nossas pesquisas atualmente, elas têm se direcionado bastante para esse campo. Então, qual o impacto da decisão do Supremo no campo da economia, estatisticamente, quais são os casos em que o Supremo julga com mais rapidez, quais são os legitimados que obtêm mais sucesso na corte. Então, são discussões importantes que eu acho que, e eu não estou desmerecendo o trabalho desses colegas, muito pelo contrário, mas meu receio é que, se os cientistas políticos voltarem sua atenção para esse campo, eles seguramente farão um trabalho muito melhor que o nosso. E isso vai nos deixar sem muito espaço para discutir, né? Ou seja, se de um lado há o receio de nós nos tornarmos apenas reprodutores de jurisprudência do Supremo, o que, sei lá, qualquer coach de direito constitucional no YouTube pode fazer isso, quiçá de forma muito melhor do que eu, ou se os nossos trabalhos se inclinarem com muito mais ênfase para a ciência política, talvez colocando em xeque, inclusive, o aspecto normativo que é inerente à compreensão do direito, pouco vai sobrar para nós, né? Para nós juristas. Ou seja, o que nós... Vira tudo política. Vira tudo política, ou vira tudo exposição à crítica, sabe? E aí, Felipe, com todo respeito, mas fica o pior tipo de jornalismo declarativo, né? O Supremo decidiu isso, o Supremo decidiu assim, o Supremo decidiu assim. Então, ou é ciência política mal feita, ou é jornalismo mal feito. Então, o que sobra para nós, né? Essa é uma das minhas preocupações atuais, né? O que um jurista pode fazer, né? O que um professor de direito constitucional pode oferecer para esses alunos? O que o professor de direito constitucional pode oferecer para a corte? E aí, só para terminar, desculpa, eu me empolgo falando dessas questões, porque um ministro que tem de decidir um caso ultra mega complexo sobre direito constitucional, e ele vai tentando desenvolver ao tentar desenvolver essa argumentação, recorrer aos nossos trabalhos didáticos, manuais, cursos, etc., ele não vai encontrar resposta. Ele vai encontrar, como nós comentamos aqui, né? Descrições abstratas, pouca concretude, e aí fica muito mais difícil para nós contestarmos essas escolhas feitas pelos ministros, que às vezes são aleatórias. Porque, e aí eu fico pensando, né, o que um ministro desse poderia responder a essa questão? Eles poderiam dizer assim, cara, eu tentei, né? Eu olhei lá, eu li os livros,
Nenhum deles me dizia como eu tenho de interpretar a Constituição brasileira com todos os seus, com todas as suas inconsistências e incoerências. Eu tentei, mas eu não sei como eu tenho de compreender o papel do controle de constitucionalidade em uma Constituição que pretende desenvolver talvez um projeto de reformas sociais fracas. Eu não sei. Então, o que eu posso fazer? Eu vou olhar a mais nova coqueluche do direito constitucional americano. Vou pegar essa tese e vou jogar aqui. Eu tentei, né? Lá eles, pelo menos, querendo ou não estou dizendo que são melhores do que nós, mas pelo menos eles tentaram resolver esse problema pontual que eu estou discutindo. Eu prefiro pegar lá e tal do que recorrer às construções daqui. Então, eu penso que há um espaço, sabe? Eu acho que há um espaço para nós, enquanto juristas, para desenvolver argumentos normativos sobre a Constituição. Meu receio é que esse espaço tem diminuído. E eu acho que esse contexto político que nós estamos conversando tem acentuado esse distanciamento, né, das discussões mais normativas. Breno, queria te agradecer a conversa. Algumas angústias suas eu compartilho, inclusive em torno da imprensa, mas essa é uma entrevista com você e não me cabe aqui expor as minhas opiniões. Mas pode ter certeza que você já está pegando um movimento que também atinge a nossa imprensa. Hoje, boa parte da crítica que se faz ao Supremo não vem de jornalistas que cobrem o tribunal, mas cobrem política. É um fenômeno que está acontecendo, parte disso, e, claro, cabe também à imprensa especializada lidar com esse fenômeno novo, assim como você, como professor de Direito Constitucional. Breno, obrigado pela entrevista, pela conversa, e até uma próxima. Muito obrigado, Felipe. Foi uma honra e uma alegria. Muito obrigado. Obrigado.